O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Mateus 25:14 diz: Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos, pois quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos poder sentar. Parábola dos talentos, que não é uma história, parábolas são fatos reais, é um tipo de linguagem, né? Jesus, quando contou a parábola do rico e do Lázaro, ele estava falando que o inferno é real, ele estava falando que existem pessoas condenadas, pessoas que vão suplicar pelaquilo que um dia negligenciaram, rejeitaram, não deram ouvidos. A parábola é um tipo de linguagem, né? A parábola do joio e do trigo, a parábola das 10 virgens, nós sabemos que são fatos, as parábolas são fatos, é Jesus nos dando entendimento de coisas através de símbolos que nós não vamos esquecer nunca, e isso foi muito especial em Israel, que conhecia bem todo esse cenário das parábolas. Jesus pregou no cenário de Israel, a sua primeira linguagem seria para Israel. Mas a parábola dos talentos, ela demonstra algo muito especial, que é o crescimento do servo do Senhor. Porque já começa dizendo: tudo que nós recebemos é segundo a nossa capacidade. Moisés era perfeitamente capaz de ir a Faraó, libertar o povo, porque Deus só reparte aquilo que é segundo a nossa capacidade. Essa capacidade não é algo que nós tenhamos inato, algo que faça parte
de nós, eu sou capaz, eu sou forte. Não, o apóstolo Paulo diz que nós não temos capacidade para nada, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele não nos dá um fardo maior do que o que possamos carregar. Então veja bem, quando eu digo que somos capazes, significa que se Deus nos deu uma missão, quer dizer que Ele nos capacitou. E o mais Ele fará. Moisés tinha condição de abrir o mar? Não. Moisés tinha condição de transformar a água em sangue? Não. Qual foi o chamado de Deus? Moisés, vai no Egito e fala a Faraó. Bem, Moisés tinha capacidade para isso? Tinha. Para isso tinha. Quando Deus dá a missão, é porque no homem Ele já colocou a capacitação, a condição. Então, ir ao Egito, Moisés estava capacitado. Por isso que Deus fica irado com Moisés naquela contenda ali. Quem fez a boca? Não fui eu. Quem fez o galo? Quem fez tudo? Não fui eu. Deus fica irado naquele episódio com Moisés. Agora, chegou lá, transformar a água em sangue. Moisés tinha essa capacidade? Não. Mas a partir do momento que Deus diz assim, vai lá e fere as águas do rio, que elas vão se transformar em sangue. Essa atitude, Moisés tinha essa capacitação, porque Deus já havia dado. Então, Deus, sempre que Deus te dá uma ordem, é porque Ele já te capacitou a cumpri-la, né? Ninguém tem esse louvor, né? Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, é exato. Ele sabe que naquele peso daquela cruz, é o ministério, é o sacrifício, é a caminhada cristã, Ele sabe que você vai conseguir chegar com aquela cruz, com aquele fardo, até onde Ele quer. Ele já calculou as tuas forças e sabe que vai dar até onde Ele quer. Qual o teu motivo para cair? Nenhum. Nenhum motivo para cair. Você não tem nenhum motivo para cair. Qual o teu motivo para se desviar? Nenhum. Qual o teu motivo para ter medo do diabo? Nenhum. Qual o teu motivo para ter medo do dragão? Nenhum. Você sabe que é o dragão, né? Dragão é exército, marinha, aeronáutica, é polícia. Isso é dragão. Dragão é sistema, dragão é governo. Isso é o dragão? É a besta. Se você não sabe, você está precisando ouvir os seminários de Apocalipse. Mas é rápido, porque com essa música, resta pouco tempo, meu Jesus já vem, já ouço os sinais no vento, a sua voz dizendo que Ele vem. Jesus está às portas e eu já estou soltando fogos, Ele está perto. Jesus já tem dado várias visões até de nós no milênio, irmão. Isso está tão perto que Jesus já tem mostrado coisas de nós no milênio, nós voltando, é muito tremendo isso. Isso é uma coisa muito gloriosa. Eu vou dizer para você, para mim hoje, viver ou morrer não faz a mínima diferença, porque a minha alma já está no céu, já estou no paraíso. Eu estou andando, irmão, acho que de cabeça para baixo, eu estou andando com os pés nas nuvens. Estou te falando sério. Morrer ou viver, para mim, não faz a mínima diferença. O que os meus olhos vão ver daqui para frente, ou vai deixar de ver, não faz a mínima diferença. Hoje eu estou vivendo Deus. Simplesmente isso. Então, os talentos, aqui, se Jesus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, é porque cada um tinha capacidade para aquilo, pois a própria parábola já vem dizendo, Ele repartiu a cada um segundo a sua capacidade. E o nosso Deus é o quê? Onisciente. Não adianta questionar e dizer, Senhor, meu fardo está pesado. Mentira. Não existe fardo pesado. Não existe fardo pesado. Uma vez que seja dado por Jesus, não é pesado. O fardo pesado é aquele que você pegou sozinho e botou nos teus ombros. Mas se foi Jesus que pegou o fardo e botou nos teus ombros, não é pesado não, você vai com Ele até onde Jesus quiser. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita.
Agora, se você entrou nos teus próprios caminhos, caminhos da sua cabeça, os caminhos do seu entendimento, os caminhos da sua própria compreensão, se você não foi capaz de parar, dobrar o joelhinho e fazer uma oração, aí você entrou no caminho que você quis. Senhor, eu estou no vale da sombra e da morte, mas por que você está aí? Elias, que fazes aqui? Por que Deus perguntou a Elias o que fazes aqui? Elias, o que tu está fazendo aí? Não, mataram os teus profetas e eu só fiquei. Tá, Elias, volta para o teu caminho. Vai lá, unge o fulano, unge o cicrano, faz isso, faz aquilo. Amém, irmão? Agora, Elias está desesperado. Por quê? Porque ele está entrando por um caminho que não é o dele. Qual é o caminho que Elias está entrando? O caminho do medo. Imagina, um homem clamou, caiu fogo do céu, uma mulher diz assim, vou mandar matar Elias. Imagina, que loucura! Sabe por que Elias estava desesperado? Porque ao invés, ele saiu do caminho da valentia, da fé e da confiança, e entrou no caminho do medo. Querem me matar. Nós hoje aqui, irmãos, somos muito superiores ao Elias do Antigo Testamento. Porque se alguém disser, vão te matar, o que você vai dizer? Você vai se esconder? Você vai dizer, manda ele vir. Elias pisou fundo ali, pisou na bola, caiu feio, porque ele fugiu para Horebe, sim, fugiu porque estava com medo, e ele mostra a queixa dele diante de Deus, Senhor, mataram os teus profetas, e querem tirar minha alma, só eu fiquei aqui. Deus, o que tu está fazendo aqui, cara? Volta para o teu caminho. Amém? Ninguém vai encostar a mão em você. Eu fiquei sozinho. Não ficou nada sozinho, eu ainda tenho 7.000. Tu está tão desesperado que não está nem vendo que eu ainda tenho gente. Mas ele entrou por um caminho que ele próprio traçou. Então, meu irmão, o seu problema está no seu caminho, e a sua vitória está no caminho que Deus traçar para você. Tem muita gente que diz, eu sou servo, mas está tomando suas próprias decisões. Ei, acorda, você não é servo de ninguém, você é senhor da tua própria vida. Servo sou eu, que não faço nada sem Jesus me permitir, não faço nada sem sinal de Deus, não faço nada sem uma ordem do céu, eu sou servo. Mas se você não faz isso, você não é servo. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, construindo, aí Jesus disse assim, não faz isso aí não, largou, parou, acabou. Mas vai ficar no prejuízo, não interessa, melhor prejuízo do que rebeldia. E eu sempre digo, Jesus, vou fazer isso assim, assim. Estou sentindo essa paz, essa graça. Se não for do Senhor, o Senhor fala. Eu começo a fazer as coisas e aquela graça, aquela paz, aí vem Deus, começa a falar, eu digo, beleza. Mas se eu nunca aconteceu, mas se por acaso acontecer, Deus está realizando alguma coisa, e Jesus disse assim, não, isso aí não. Irmão, acabou, está sepultado. Isto é ser servo. Quando você obedece. Muita gente bate no peito, sou servo de Deus, mas não tem obediência. Servo é o que tem obediência para mostrar. Servo é o que tem obediência. Por isso que eu digo, aqui dentro, qual é o Deus que você serve? O teu? Não, aqui dentro você serve o meu, porque as regras para servir Deus aqui, quem dá é a minha boca. Aí você, não, mas eu sirvo o Deus da Bíblia. A Bíblia é para principiante, nós estamos muito além da Bíblia. Já falei, Moisés servia a Deus antes de existirem os pergaminhos. Os pergaminhos vieram através de Moisés. Antes dos pergaminhos, antes dos mandamentos no Horebe, Moisés já falava face a face com Deus na sarça, já ouvia a Deus, já tinha as suas visões, as suas revelações, já tinha ido no Egito, libertado o povo, já tinha comido do maná, ferido a rocha, as pragas do Egito, e não tinha nenhum pergaminho, nenhuma letra escrita. Quando a lei foi dada para os rebeldes, foi dada para controlar um povo. Tu precisa da lei? Davi era analfabeto, mas Deus disse, Davi, homem segundo o meu coração.
Davi era analfabeto, meu irmão. Mas pastor, e aqueles salmos todos, Salmo de Davi, Cântico de Davi, ele falou e alguém escreveu, mas ele era analfabeto. Era analfabeto por vários motivos, ainda mais o motivo de ser bastardo, nem podia entrar nos lugares mais requintados de Israel, sequer para louvar a Deus. Entrar numa sinagoga, Davi não podia, porque era filho bastardo. O pai dele pulou a cerca, né? Vamos aportuguesar aqui para o Brasil. O pai de Davi pulou a cerca e Davi era um filho bastardo, isso se chama um filho bastardo. Então ele não podia frequentar. Já viu a lei do bastardo lá no Antigo Testamento? Davi era rejeitado, inútil, não é à toa que os irmãos dele, vai lá cuidar daquelas ovelhas, porque ele era um filho de fora do casamento. Então os irmãos escorraçavam com ele, e Deus foi lá chamar justamente Davi, o cara completamente fora da lei. Anota aí, irmão. O cara fora, pega a lei, põe na cara de Davi, tá ferrado. Deus falou, é esse ferrado aí que eu quero, ele é segundo o meu coração. Eu vou te dizer mais uma vez, a Bíblia é para principiante. Quem tem coração quebrantado e contrito, meu irmão, sobe ao monte e fala com Deus face a face. Vai entender isso. Já me chamam de anticristo por aí. Bom, desde que não me chame de governador, delegado nem presidente, eu aceito qualquer outro título. Não pode me comparar a um político. Então, irmão, veja, a parábola está mostrando, vamos voltar para a parábola, que você, quando tem uma missão, você é capaz. Não fuja. Se você sabe que há um chamado na sua vida, Deus deu um sinal, você pode achar coisa difícil, complicada. Poxa, isso vai ser muito difícil. Não. Dê o primeiro passo. O céu vai abrir, a graça virá sobre ti e o que era difícil vai se tornar fácil. Mas você tem que ter uma atitude. Os homens recebem talentos. Pô, peraí. Todos eles sabiam, meu Senhor é severo. Enquanto um diz, meu Senhor é severo, o que eu faço? Enterro. O outro falou, não, ele é severo, eu vou granjear esse negócio. É a visão de cada um. E ele diz, mas tu sabias que eu era um homem severo, que semeio, que colho onde não semeei? E por que tu não, pelo menos, não entregou meu dinheiro para que eu agora pegasse ele com juros? Servo negligente, infiel, lançai-o nas trevas exteriores, tirai dele tudo, tudo. Sabe o que eu achei interessante nessa parábola aqui? Tem uma palavra que diz assim, fiquei receoso, eu sei que tu é um homem severo, e eu fiquei receoso. O que é receoso? Fiquei intimidado, fiquei na dúvida, fiquei temeroso, eu fiquei receoso de que tu voltasses e que quanto eu ia dar do teu talento. Meu irmão, Jesus veio e cobrou. Não interessam os teus receios, você tem que mergulhar de cabeça. Se viver, viverei, se morrer, morrerei. Nada de receio, tem que romper todas as barreiras. O Senhor é Deus na minha vida. Satanás, onde tu estás? O Senhor é Deus na minha vida. Estou enfermo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que meu Deus seja glorificado. Você tem que ter atitudes que mostrem. Agora, não, eu fiquei receoso. Então o que eu fiz? Como eu fiquei receoso, fiquei temeroso, eu escondi o talento. Esse talento muitas vezes é a fé, que Deus já te mostrou que Ele é Deus na tua vida. Você já foi curado, você já recebeu uma palavra profética, já viu o cumprimento de tantas coisas, você sabe que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, que esse Deus é real, você já viu tantas coisas que você sabe a realidade dessas coisas espirituais. Então só te resta se lançar, não adianta ficar receoso e esconder talento.
Está aqui o que é teu, Senhor. Não, o que o Senhor te dá, Ele entende que tem que ser multiplicado. Ele confiou na tua mão, não para Ele, segura aí para mim, me devolve o que é meu. Não, tudo que Ele nos dá é para ser multiplicado, porque Ele sabe que é assim. Tudo que vem do Senhor é comparado a sementes lançadas no campo, então tem que frutificar, tem que multiplicar. Essa parábola, às vezes, ela fica difícil de entender, que as pessoas não entendem o que é essa granjear as coisas espirituais. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? É um talento que Ele te deu. Você multiplicou isso? A tua língua se transformou como a pena de um destro escritor? Não, então você não multiplicou o talento que Ele te deu, do conhecimento, que a Bíblia é a palavra de Deus. E o meu povo, diz Ele, vai perecer por falta de... Ele te deu a deixa. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém aqui tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você não tem dúvida, por que você já não exala a Bíblia pelos poros? Por que você não valoriza isso mesmo? Porque você tem tempo para tudo, mas a Bíblia é segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Eita! Olha o que diz o Espírito Santo nessa noite, dentro da geração Jesus Cristo. Adolescentes aqui vão pagar caro. Adolescentes vão pagar caro. Porque vai chegar a hora que Deus deveria fazer o assombro com as suas vidas e não vai conseguir, vai ser como Israel. Quando Deus quis mostrar a glória do seu nome a Israel, Israel não estava pronto, Ele pisou na cabeça de Israel. O que você tem feito com o talento? Hoje, para você conhecer Bíblia, muitos chegaram aqui depois da prisão. Para você conhecer Bíblia, Deus me deu graça, me capacitou nas chicotadas do mundo, para eu hoje dar um testemunho para você. O que você tem feito do meu testemunho? O que você tem feito da Bíblia pela qual eu fui preso, 18 dias de cadeia? O que você tem feito da Bíblia pela qual os teus irmãos na África e no Japão têm sido presos? O que você tem feito da Bíblia? Você multiplicou esses talentos? Ou ainda é um burrão na Bíblia? É uma burrona na Bíblia? Qualquer um que parar do teu lado, você não sabe nada depois de 5 anos de geração de Jesus Cristo. Com 5 anos nesse ministério, meu irmão, não tem que existir nenhum crente no mundo que não seja teu aluno. Nenhum. Tinha uma mulher lá na Espanha, conheci o ministério já há uns 10 anos, essa mulher. Pastor blá blá blá, pastor blá blá blá, ó, isso, isso. Pastor blá blá blá, é isso. Aí esses dias me mandou Raquel da Espanha, me mandou um e-mail, um zap. Não, pastor, que hora, porque a mesma coisa de 10 anos atrás. E está todo mundo falando, todo mundo criticando. Falei assim, olha, porque eu sou da geração Jesus Cristo, blá blá blá. Falei assim, não se iluda, você não é da geração Jesus Cristo. Se você fosse da geração Jesus Cristo, a esse tempo que você conhece o ministério, você estaria calando. A esse tempo que você é do ministério, você estaria calando todo mundo à sua volta, seu marido, seus parentes, esse pastorzinho ridículo aí que apareceu no caminho de vocês, você estaria calando todo mundo se você fosse geração Jesus Cristo. Você não é geração Jesus Cristo. Virei para minha esposa, Cláudia, exclui a Raquel do grupo, porque o grupo é para cristão da geração Jesus Cristo. É assim que funciona. Está pensando que o ministério aqui está correndo atrás de membros? Jesus não tinha uma multidão, tinha um só. Ele disse, Jonas, vai a Nínive. Acabou. E lá foi Jonas a Nínive. Não foi bastante um Jonas para abalar toda uma cidade? Ninguém aqui está atrás de multidão, meu irmão. Um de nós perseguirá 100, 100 perseguirá 1000, 1000 perseguirá 10.000, faça-me o favor. Eram 450 profetas de Baal, não tinha 2 Elias, tinha um só.
Quantos fizeram oração? Quantos clamaram? Quantos zombaram dos profetas de Baal? Tinha uma nação zombando? Tinha um só, Elias. Se Deus tem uma multidão, ele diz: ô Gideão, seleciona um exército aí, 300. Eu tenho 300 valentes aqui, Gideão. Se não tiver 300, ele vai com um só, meu irmão. Se não tiver nenhum, ele mesmo sai no cavalo dele, manda o anjo da morte e faz o que tem que fazer. Agora, não negligencia o talento da fé que está dentro de você. Põe isso à prova. Há quanto tempo você é crente? Já teve um confronto com o diabo? Já expulsou um demônio? Já curou o enfermo? Está lá escrito: os sinais seguirão aos que creem. Ah, pastor, mas não estamos vivendo esse tempo. Verdade, não estamos vivendo esse tempo, mas não quer dizer que eu não tenha tido as minhas experiências. Não quer dizer que eu não tenha visto o diabo fugir de mim. Não quer dizer que eu não tenha visto o milagre curando as enfermidades. Não quer dizer também. Não é porque hoje não é essa dispensação que Deus parou de realizar todas as coisas. Aqui tem outra coisa interessante, que diz aqui que o seu Senhor se ausentou por um longo tempo. Mas quando ele se ausenta por um longo tempo, na sua volta, ao contrário de outras parábolas, aqui na volta de Jesus, não demonstrou que ele veio de surpresa. Ele não surpreendeu ninguém. Ele veio, chamou os seus servos, foi ter com os seus servos. Não foi surpresa, estava todo mundo ciente. Lá vem o Senhor. Não teve uma vinda súbita. Ora, porque Jesus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos. Veja bem, se ele confiou às suas mãos alguma coisa, é porque ele te chama pelo nome, é porque ele tem confiança em você, porque ele tem intimidade contigo, ele não te surpreende, você está plenamente consciente dos passos do teu Senhor. Não é isso que diz lá a Escritura? O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos. Jesus falou assim: olha, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Aos servos ele chamou de amigos. Não vem com esse papo de que a igreja aqui, Jesus precisa de amigo, não. Aos servos ele chamou de amigo. Ninguém ele chama de amigo sem primeiro ser servo. Aos servos chamou de amigo. Ó, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto recebi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E hoje nós estamos dizendo: Jesus está às portas. Até 2070 ele volta, porque quando Jesus está na terra, naquele dia e hora ninguém sabe senão ao Pai. Quando ele foi para o céu e recebeu essa revelação, ele estava disposto a contar isso a alguém que se interessasse em conhecer isso. Nós nos interessamos. Ele tem falado em nosso meio sobre a vinda dele. João Batista conheceu de perto a vinda do Senhor. Ele falou: após a mim, disse João Batista, venho. Ou seja, ele estava dizendo: após o meu ministério, já vem o ministério dele. Esse conhecimento tremendo. Então, aqueles homens que receberam os talentos não foram pegos de surpresa. Irmão, Jesus não tem te surpreendido em nada se ele tem confiado alguma coisa em ti. A fé, o conhecimento, a esperança, seja lá o que quer que seja, que ele tem confiado em ti, ele não tem intenção de te surpreender, porque ele confiou em você. Então, quando ele chegar, você tem que estar pronto, como a noiva ataviada para o seu marido. Assim tu tens que estar prontinho, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas quem vai estar assim? Quem estiver com uma fé flamejante, incendiando, incomodando todo mundo, porque a fé incomoda. A fé é um negócio transcendental, incomoda.
A fé te faz dizer, não, eu adoro a Jesus, Ele é o único rei, só me curvo diante dele. Aí você contraria um mundo inteiro de gente que quer ser cortejada, adorada, exaltada, e você diz, não, eu só adoro a Deus. Que nem José, que foi chamado diante de Faraó, e alguém disse para ele, se curva aí, José. Ele falou, não posso. Mas se curva, que Faraó vai mandar te matar. Mas eu não posso, eu vou morrer, mas eu não posso me curvar diante de um homem. Faraó escutou o que foi que ele disse? Falou que não pode se curvar, meu senhor. Não pode se curvar? Então se aproxime, olhe para mim. Mas meu senhor, isso é proibido olhar para o senhor? Não, isso é só para os que sabem que eu sou Deus. Fez a piada, Faraó. Só para os que sabem que eu sou Deus. Que era proibido olhar para Faraó. José olhou para Faraó. E Faraó falou para os seus servos, eis aqui um homem que eu sei que não mentirá para mim, porque não teme a própria morte. Podes interpretar meu sonho? Qual sonho? Os sonhos do Faraó é isso. Arranja administradores. O Faraó disse, em quem arranjaríamos? Em quem teria um espírito tão sábio como o espírito dos deuses vivos? Senão em ti. Está aqui o meu anel, sou Faraó, tu serás chamado Zafinate Paneá, o Salvador do mundo. Sem a tua ordem, ninguém levanta um pé no Egito. Sem a tua determinação, ninguém faz nada no Egito. Eu te entrego os meus campos, eu te entrego os meus servos, eu te entrego a administração da minha casa, disse Faraó, eu te entrego tudo. Aqui está o meu anel, eu te entrego tudo. Somente no trono eu serei maior que você. Entende, irmão? Você precisa saber que Deus capacita, Deus te chama, Deus olha para você e vê que tem em você o que Ele quer. Você tem que se comportar de acordo com o que Deus tem colocado dentro de você. Não abre mão de nada daquilo que Ele tem granjeado dentro de você. Está correndo risco de vida, risco de morte, sabe-se lá como é que chama? Não interessa. Amizades são uma desgraça muitas vezes, amizades lá do mundo. Pessoas que não entendem que dependem de Deus e não dependem do mundo, isso também é uma desgraça. Ah, mas eu não posso desagradar a minha patroa, né? Vai que ela me demite. Então agrada a tua patroa, mas não esquece que não se pode servir a dois senhores. Todos os servos estavam cientes da volta do seu Senhor. Quando o Senhor chega, eles se deparam com a realidade, estávamos aguardando a sua volta. Está aqui o teu talento. Eu granjeei 10. Eu granjeei também, mas não sei quanto. Eu não, eu tive medo, Medo? Se o Senhor granjeou algum talento nas suas mãos, é porque você já venceu os medos. Porque Jesus não dá nada para quem tem medo dele. Quem tem medo de Deus não conhece Deus. Quem tem medo de Deus não conhece Deus. Quem anda com Deus não tem medo dele. Como é que você vai andar com alguém e dizer eu tenho medo dele? É porque você não conhece. Não, será que esse Deus vai fazer o quê? Não, mas será que ele é severo? Será que ele vai punir? Será que ele vai aceitar? Será que ele vai se agradar? Eu sei do que Deus se agrada, eu sei em que ele é severo, eu sei o que ele cobra, eu sei o que ele pede, eu sei o que ele dá, porque eu ando com ele.
Nada justifica a tua queda, meu irmão. Não tem negócio de capacidade, desculpas de eu não sabia. O Senhor é severo, fiquei receoso, fiquei com medo, fui surpreendido. Nada disso. Nada vai justificar as suas prerrogativas, né? De fracassar nessa obra. Então, existem talentos nas suas mãos? Existem talentos na sua vida? Se não existe, você não faz parte da seara. Tem uma parábola não, tem uma profecia que foi dada nesse ministério, hoje aqui eu lembrei dela. Uma profecia que Deus falou a respeito do serviço nesse lugar. Não sei quantos lembram, ou seja, quem quiser se apresentar diante de mim, diz o Senhor, apresente o seu serviço. Se ele cobra o serviço, significa que ele já entregou o talento. O que você tem feito com esse talento? Nessa obra você é obrigado a crescer. Igual a profecia lá com Adão, né? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Assim é a mesma coisa os talentos que Deus põe na sua vida. Tem que crescer, tem que se multiplicar e tem que encher a terra. Hoje tem crente lá na África, porque o meu talento cresceu, multiplicou e atingiu outros lugares da terra. Tem pessoas de outros estados brasileiros, tem gente até no Japão. Jesus encontrou essas pessoas lá, mas encontrou através da minha boca, encontrou através do meu trabalho, encontrou através do meu serviço. Quer ser um trabalhador tremendo na seara de Jesus? Entenda que tu não és dono da tua vida. Olhe no espelho e diga: ô seu zumbi, se olhe como alguém que não tem vida, porque você estava morto no seu delito, no seu pecado, ele te vivificou, então a vida que tu tens é dele. Dá essa vida em sacrifício no altar, sacrifício vivo, santo e agradável como holocausto. Só assim, meu irmão, você vai entender que você tem valor. Quando você olhar para a sua vida e não a considerar mais sua. Quando você olhar para as suas dores e não considerar mais suas. Porque tem muita gente que teme as dores. Não quero passar por isso, não quero passar por aquilo, não quero passar por aquilo outro. Não, essa situação é difícil. A sua vida, tudo que a sua vida vier a passar, meu irmão, é porque Jesus determinou, porque a sua vida é dele e não sua mais. Ele te deu talento para vencer a morte, ele te deu talento para vencer o medo, as dores, tudo que você imaginar, Jesus te deu talento para vencer. Ele virá na sua vida num dia, não subitamente, a menos que você seja um servo inútil e despreparado, mas se você anda com Deus, você sabe muito bem a hora que Ele vai chegar na tua vida. E quando Ele chegar, Ele tem que te pegar esperando. Não pode ser um retrato do túmulo lá, quando Jesus ressuscitou, que a pedra rolou, não tinha ninguém. Só ímpio viu a pedra rolar, só ímpio viu a luz resplandecer, só ímpio viu o relâmpago do trovão do anjo sobre a pedra. Foram os ímpios, foram os soldados. Não tinha ninguém esperando Jesus. Mas agora vai ser diferente. Nós temos que estar aguardando o Senhor, aguardando com os talentos. Senhor, está aqui a minha fé. Desafiei, coloquei o peito, coloquei a cara, falei, gritei, anunciei. Afinal de contas, nós vamos ser chamados de o grito da meia-noite. Quem grita, grita debaixo da cama. Quem grita, grita dentro da caverna. Quem grita, grita escondido. Quem grita, grita com medo. Quem grita, grita para o mundo ouvir.
Mostra o teu talento. Expõe tudo que há dentro de você, irmão. Senão, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar. E quando o tempo passar, daqui a pouco você vai ser surpreendido. Ah, mas Jesus veio tão cedo. Eu não esperava que Jesus viesse tão cedo. Todo mundo que não está afinado com o trabalho de Jesus não percebe a hora da sua vinda. Porque o trabalho que Ele colocou na tua vida, através das tuas mãos, perdura exatamente até o tempo em que Ele se manifestará no fim da sua vida. Entendeu? Não sei se você entendeu. A obra que Jesus tem contigo termina no momento de você se encontrar com Ele. É isso que eu quis dizer. Ebenezer, meu irmão. Ebenezer. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Irmão André. Amém. Essa noite entrou uma águia de ouro e ela entregou na mão do Senhor um pergaminho. Assim te manda dizer o Senhor: voarão sobre Israel as minhas palavras e adentrarão na terra de Israel, diz o Senhor. Através da tua boca te manda dizer o Senhor nesta noite. Deus me deu uma visão, e essa visão me tornou essa noite toda a terra devastada, e caíam gotas sobre a terra, e aonde essas gotas caíam, nascia flores sobre a terra. Até aqui. Alexandre. Aleluia, louvado seja Deus, grandioso é o nosso Deus. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu tive uma visão com as crianças do ministério. Eu vi as crianças receberem um despertador, e esse despertador, sem auxílio de mão, foi colocado dentro do corpo das crianças. E com o passar do tempo, as crianças se tornou um despertador. E eu tive nessa mesma visão, o Joãozinho, filho do Paulo, tatuado, não sei se era tatuado, aparecia no peito dele, escrito, o grito da meia-noite. O grito da meia-noite. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi muitas meninas do ministério, crianças, agora não sei distinguir se era adolescente ou criança. Muitas crianças, elas se desviavam por paixões, eu não sei que tipo de paixões, mas elas se desviavam da presença de Deus. Até aqui o Senhor me deu. Irmão Marcos. Volta aí. Amém, irmãos. Paz. Mestre, hoje aqui eu tornei a ter a visão com o irmão Tiago, onde ele recebia uma roupa de pele de carneiro, só que era uma espécie de estola sacerdotal, mas era de pele de carneiro, e aquela estola se transformava em ouro. Amém. Quando o Senhor começou a oração, eu via, mestre, a bandeira do Brasil sobrevoando o país,
e ela tinha vários buracos, e 2 demônios sobrevoavam, eles que levavam, eles que sobrevoavam a nação com essa bandeira, uma bandeira do país muito feia, e com vários buracos e toda suja. Amém. Nos comentários, eu via, mestre, do pó da terra se levantar um gigante. E esse gigante, ele era muito grande, mas muito grande. E eu via que ele soprava o braço esquerdo dele e o pó que saía cegava as pessoas. E essa visão, ela se deu no momento que o Senhor fez menção da Coreia do Norte. Quando o Senhor fez menção da perseguição aos cristãos naquele país. Amém. Quando o Senhor falou que era superior a Elias do Antigo Testamento, eu vi 2 espadas ser colocadas, uma do lado esquerdo, não em cima do púlpito, mas no chão da igreja, de um lado e do outro. Essas espadas eram maiores que o Senhor, sendo que a espada que estava do lado direito era colocado um escudo preto pendurado a ela e um cordão de ouro nessa espada, mestre. E essa ficava do lado direito e a outra do lado esquerdo. A do lado esquerdo não via colocar nada, mas o Senhor recebia 2 espadas maiores que o Senhor, mestre. Amém. Eu vi um espírito pairar sobre a igreja. Eu estou dizendo espírito porque quando eu tive a visão, dava para ver o outro lado. Quando ele pairava, eu via o outro lado. Dava para ver além desse espírito. E esse espírito, ele tinha óculos na mão e aquele chapéu de formando. E ele ia distribuindo para alguns irmãos uma espécie de entendimento e conhecimento. E ele foi até ali onde está o irmão Marquinho para entregar, mas não era o Marquinho que ele procurava o irmão Mateus, filho do irmão Paulo Sérgio, mestre. E ele levou de volta esse cap e esse óculos do Mateus. Amém. Quando o Senhor falava dos adolescentes, eu vi um anjo passear sobre a igreja. Esse anjo, ele estava vestido de pano de saco e cinza, só que o pano de saco dele estava bem furado e sujo, e ele estava descalço. Então ele andava sobre a igreja, ele andava, era muito sujo e muito maltrapilho mesmo. Foi essa a impressão que eu tive na visão. E ele andava, ele parecia que não tinha nada. Daqui a pouco ele tirou das costas um facão, mestre, de corte. E ele começou a andar e encarar os adolescentes da igreja. Ele começou a andar, começou a encarar um por um dos adolescentes. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Ainda durante a palavra, eu via os braços de alguns irmãos crescerem, se tornarem muito maiores. Uns passavam do teto da igreja e eu via que os 2 braços do Senhor alcançavam os céus. De tanto que eles cresciam, eles alcançavam. Eu vi o braço do irmão Alessandro, do irmão Afonso, do irmão Rômulo, do irmão Rafael Felipe, da irmã Luciana, da irmã Rosângela, enfim. Eu vi o braço de alguns irmãos, eu entendi que estava falando de serviço, que tem um contexto da palavra. Quando o Senhor falava dos talentos, teve um irmão Daniel, que eu via os dedos deles começar a crescer, os dedos dele começar a crescer, do irmão Daniel, durante a palavra, mestre. Até aqui, mestre. Uhum. Amém. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Era como se o púlpito fosse destacado, como se fosse raios
de ouro e trouxesse o púlpito a um destaque. Assim foi essa visão, como se essa parte onde o Senhor está fosse destacada. E essa palavra que me veio, destaque. Dentro em pouco tempo, terá um destaque das palavras do Senhor, e dessa placa haverá um grande destaque antes da prisão. Eu vi um anjo muito grande, enorme, e ele ficava aí do lado do Senhor. Inclusive ele está ainda aí agora. Esse anjo, ele é como se fosse uma pedra, mas a cor dele é um verde escuro. Ele tem uma espada muito grande, a espada dele é enorme. Ele é muito forte, esse anjo. E ele fica parado aí do lado do Senhor, e a espada dele fica no chão. A espada dele é muito grande, eu não sei como pode ser manejada uma espada dessa. Essa espada chega a cobrir o Senhor. Se ele botar essa espada na frente do Senhor, ele cobre o Senhor. Esse anjo está sendo mandado para o tempo da prisão. Esse anjo desde já vai ficar do lado do Senhor. Amém. Quando o Joãozinho estava aqui tocando, eu tive uma visão, eu vi uma cúpula fechar ele. Deus tem um carinho muito grande por ti, muito grande por ti. Deus vai te dar uma proteção, tanto ao teu redor como na tua mente. Deus quer que tu sejas diferente dessa geração. Deus tem um chamado à tua vida para que tu sejas diferente nessa geração, diz o Senhor para ti essa noite. Se destaque, meu filho. Seja a diferença onde tu anda. Seja o meu bom perfume, seja a minha luz. Faça-me alegre, diz o Senhor. Eu tive uma visão com a irmã Dominique. Eu vi essa visão muito real. Até ela estava passando a mão no cabelo e eu vi o cabelo dela caindo. Até eu fiquei olhando assim, até eu entender que era uma visão. Amém. O irmão Davidson, também muito real, eu tive uma visão contigo, irmão. Eu olhava para ti e via dois de ti. Toda hora eu olhava, eu pensava que tinha alguém aí junto contigo, mas era outro de ti. Deus me mostrava duas pessoas, enquanto tu estavas ali para cá, e eu sempre vinha dois, e aquilo me assustava. Que Deus não multiplique dois, mas muito mais de ti. Deus enxerga o teu coração. Deus vê o teu valor nessa obra. Deus vai te usar muito, meu irmão, muito mesmo. Amém. Eu vi uma chuva de espadas, mestre, impressionante. Chovia espadas, o templo ficou cheio de espadas, só que essas espadas eram de ouro. Muitas espadas caíram nesse lugar. Muitas espadas mesmo. Foi uma chuva que nem eu via a primeira vez que eu estive aqui, a primeira visão me lembrou essa, só que essas espadas eram de ouro. Ficavam muitas espadas, só que nem todas eram pegadas, e o anjo vinha e pegava algumas de volta, porque amontoaram muitas espadas, e eram todas elas de ouro. Quando o Júnior louvava o mapa do tesouro, eu tive uma visão, eu vi, o Júnior não, o irmão Altair, louvava o mapa do tesouro, eu tive uma visão, eu vi estrelas aqui, muitas estrelas brilhavam aqui, ó, no meio de nós. E quando o Júnior louvava, eu vi se abrir o céu nessa parte e diamantes caírem aqui, muitos diamantes.
e eu vi o chão se enchendo de água, e uma espada vinha lá de trás e voava nessa direção assim. Ela saiu de trás de mim, uma espada muito grande, e voou em direção ao púlpito. E agora, na parte final, quando o irmão Altair estava aqui, eu vi 2 espadas atrás de você, antes de você levantar. Tinha 2 espadas nas tuas costas. Amém. Algo mais? Alô. Mestre, enquanto o Rômulo estava falando, quando ele falou do Joãozinho, o tempo todo que ele falava do Joãozinho, eu vi um anjo levantar o Joãozinho, e o Rômulo falava, mas o anjo levantava, ele falava e o Joãozinho era levantado. À medida que o Rômulo falava, o anjo levantava ele mais alto. Impressionante, mestre. E quando ele falava do irmão Davidson, eu vi, irmão, um anjo descer do céu, e eu vi ele colocar um capacete na sua cabeça, uma armadura no você, um peitoral no teu peito, irmão, e 2 espadas na sua mão, irmão. Louvado seja Deus. Irmão Rafael e irmã Daniela, eu vi vocês segurando uma folha, você com a mão direita, o Rafael com a mão esquerda, e eu via vocês forçarem essa folha a rasgar, irmão. Amém. Amém. Assim te manda dizer o Senhor: as minhas palavras, através da tua boca, baterão sobre os portões de Israel, baterão nas portas de Jerusalém, mas eles não ouvirão, eles não se dobrarão, diz o Senhor. Eu tenho um juízo, eu tenho sentença contra Jerusalém, diz o Senhor nesta noite. Mestre, quando o irmão André falava agora de Israel, eu vi uma sinagoga. Eu vi o Senhor na porta dessa sinagoga. E o Senhor com mão esquerda, o Senhor bateu nessa porta. Quando eu olhei a parte de dentro, candelabros caíram na mesa no chão. Aqueles castiçais caíram no chão, mestre. E eu vi um rabino correr até essa porta, mas ele tropeçava e também caía. Amém. Amém. Algo mais dos profetas? A hora se aproxima, irmão. Amém. Quando o irmão André estava aqui falando, eu recebi uma palavra, veio uma voz e falou assim, que a partir de hoje começará um grande juízo sobre toda a terra, diz o Senhor. Há uma
uma unção já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Algo mais? Algum profeta? Algo mais da parte de Deus? Aleluia. Irmão Paulo Roguer, ainda sobre o seu filho, Deus te manda dizer: não busque lá fora o que Jesus pode dar a ele aqui dentro. Não busque lá fora o que Jesus pode dar a ele aqui dentro. Amém? Assim te diz o Senhor. É aqui. No momento, mestre, em que o Senhor cantava agora esse louvor, Deus trouxe vestes à igreja. Deus me deu uma palavra. Ele disse assim: eu trago as vestes que Israel desprezou, eu trago ao meu povo. Assim diz o Senhor: receba as vestes que foram desprezadas por Israel, eu trago diante do meu povo, diz o Senhor. Amém. Eu vi uma grande pepita de ouro, enorme, cair desse lado aqui. Essa pepita de ouro era enorme. E eu vi um grande chicote de couro. E ele é entregue ao Senhor, mestre. Esse chicote, ele é todo de couro. O Senhor chicoteará as nações. O Senhor chicoteará as nações, Elias. Eu te entregarei algo nas mãos, te entregarei palavras sobre ti, que nunca foram conhecidas sobre essa terra. Tu me honras, eu te honro, diz o teu Senhor. Quem irá? Quem irá? Quem irá? Ó Senhor, envia-me a mim, usa-me ou morrerei. Teu eu sou, todo teu eu sou. Ó Senhor, envia-me a mim, usa-me ou morrerei. Teu eu sou, todo teu eu sou.
Amém? Alguém? Algo mais? Porque se o Senhor quer falar, nós queremos ouvir. Amém? E obedecer. Bem, então vamos agradecer ao Deus vivo. Bendito Deus, eterno Pai, como diz a tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, que outro povo tem o que temos. A voz do Senhor está ecoando dentro do santuário, dentro de cada um de nós que somos o templo do teu Espírito, o templo eterno. Somos o templo eterno, porque nunca mais o Espírito sairá de dentro de nós, nem na glória. Ao adentrarmos na glória, ainda assim estaremos cheios do Espírito por toda a eternidade, porque sempre seremos um templo de louvor. E aquele que é templo de louvor do Senhor tem o seu Espírito. Ó Deus vivo e poderoso, santo e majestoso. Aleluia, Deus. Por isso, Deus, o que te pedimos é que nós não sejamos falsos, não sejamos hipócritas, não sejamos ignorantes, como um Israel que te viu manifesto no seu meio, no tanque de Betesda, no ouro do templo, nos candelabros e nos castiçais, nos que ressuscitaram e foram curados, nos pergaminhos te viram, mas te desprezaram, Senhor. Dá-nos graça, pois não queremos ser iguais a eles, Senhor. E assim, Senhor, leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós somos os teus guerreiros. Aleluia, vamos em nome de Jesus.